Êxodo 13, 17. Amém? Êxodo 13, 17, e eu vou ler o 17 e o 18. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, pois disse, para que em caso de guerra não se desanimem e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Amém? Quem veio na quinta-feira conhece essa mensagem aí. Tudo bem eu usar a mesma palavra aqui? Eu sou assim, às vezes a pessoa está pregando uma coisa e Deus está falando comigo outra coisa. E quando o pastor William estava pregando na quinta-feira, ele pregou exatamente em cima desse texto aqui. E Deus falava comigo exatamente a respeito dessa passagem. De que quando Deus tirou o povo, Ele não levou o povo pelo caminho mais curto. E se eu pudesse dar um nome para essa mensagem, ela com certeza se chamaria Por que que muitas das vezes Deus escolhe o caminho mais longo. Normalmente nós sempre estamos olhando para um lugar que é diferente da perspectiva de Deus. Né? Muitas das vezes você está observando a velocidade, a rapidez com que as coisas vão acontecer, e Deus ele está olhando se você está preparado para que aquilo aconteça. E esse texto ele fala exclusivamente a respeito disso, porque nós nos preocupamos muito com o destino, e Deus está se preocupando com quem que vai chegar nesse destino, no final das contas. Porque existe uma verdade que muda completamente a nossa maneira de enxergar. Deus, Ele não está demorando, Deus, Ele não está atrasando, Ele está te preparando. E talvez, assim como a Beth acabou de falar aqui, né, você esteja se perguntando por que que Deus não abriu aquela porta que eu tanto queria, né? Por que que Deus não respondeu as minhas orações? E se você pudesse ouvir Deus falando de uma forma audível, talvez Ele falaria, eu não abri essa porta porque você não está preparado para atravessá-la ainda. Né? Normalmente nós sempre olhamos para aquilo que está do lado de fora e nós temos essa dificuldade de olhar para nós mesmos. Então o texto ele começa dizendo que o caminho que passava ali pelos filisteus era o caminho mais curto. Ele fala muito claro isso. Era o mais lógico, era talvez o mais eficiente, né? Se você colocasse no seu GPS, ele ia passar por ali. Era o que qualquer pessoa provavelmente escolheria. Mas Deus, Ele escolhe um caminho que vai fazer uma volta, vai andar mais, vai cansar mais, e nisso o povo com certeza vai estressar muito mais também. Porque Deus, Ele conhece aquilo que nós ainda não conhecemos. Só que detalhe, Ele não conhece só aquilo que nós não conhecemos no ambiente, nas situações, nas pessoas. Ele conhece aquilo que nós não conhecemos sobre nós mesmos. Que essa que é a grande questão aqui. Né? O povo tinha saído do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído do povo. Eles estavam livres, né, fora do Egito, mas eles ainda eram escravos por dentro. E uma das coisas que eu aprendo através dessa passagem é que nem toda a demora, pela nossa perspectiva da parte de Deus, ela é um atraso. Muitas das vezes é um cuidado, é uma proteção e até um trabalhar, é um processo, né? Faz parte do meu desenvolvimento. E aí quantas vezes você se pega olhando para essa situação, né, e se perguntando por que que aquilo ainda não aconteceu, por que que essa empresa ainda não cresceu, né, por que que o meu ministério ainda não avançou, por que que eu estou fazendo e não acontece, por que que aquele sonho ainda não se realizou. E talvez Deus, ele olhando ali a sua ansiedade,
ele só fica pensando, se eu te entregasse isso que você quer agora, isso seria a sua ruína. É aquela mentalidade que que Paulo ele vai falar, né? Paulo ele fala que enquanto o filho ele é criança, de nada ele se difere de um escravo. Não que ele não seja dono daquilo que é do pai, só que ele não acessa porque ele ainda não tem capacidade. Ele ainda é uma criança, então ele precisa de um tutor, de um curador que vai interceder por ele. E muitas pessoas, pela sua falta de discernimento, pela sua falta de maturidade espiritual, ainda não conseguiram acessar, mas não porque Deus não quer dar, mas por causa da sua falta de preparo. E lá em Isaías 55:8 ele vai falar assim: porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Isso tem totalmente a ver com o Êxodo 13, né? Porque com certeza aquele povo saiu dali reclamando do porquê que Moisés tinha levado eles por um caminho tão torto e diferente daquele que seria o convencional. Então existe uma frase aqui, né, que Deus ele fala assim: para que vendo a guerra não voltassem para o Egito. Deus ele não estava livrando Israel só da guerra. Deus estava livrando Israel da desistência. Ele sabia que eles ainda iam ter que comer muito maná no deserto. Eles ainda iam ter que ver muita coisa para que eles pudessem chegar diante de uma guerra e não voltar correndo para trás. Porque existem batalhas que, por mais que nós acreditemos, nós achamos muitas das vezes, nós não estamos preparados. É por isso que eu sempre falo que nós precisamos selecionar as guerras que nós entramos. Porque tem muitas delas que não vale a pena lutar. Tem muita guerra que nós estamos entrando que não vale a pena lutar. É você imaginar essa cena, né, que eu acabei de falar, que Paulo ele cita ali, a diferença do filho maduro e do filho criança. Você tem um filho e você tem um carro, você tem um veículo, né, e o seu filho é menor. Então você fala para o seu filho, ó, esse carro aqui é seu. Mas nem por isso seu filho vai pegar seu carro e sair dirigindo por aí sem habilitação, sem ter sequer idade para isso, né? Então você percebe que não é que não seja, não é uma questão, o problema em si não é que a pessoa não tenha a aptidão, ela não seja a pessoa certa para aquilo, ela é. Só que ela não está no momento certo ainda. Ela não alcançou maturidade o bastante para isso. Então Deus nunca ele vai entregar responsabilidades que sejam maiores do que o nosso caráter possa sustentar. E é por isso que muitas das vezes, principalmente quem já tem mais tempo aí de evangelho, já cansou de ver pessoas que empurraram, que forçaram a porta e entraram em lugares onde elas não deveriam estar, e ali acabou sendo a sua própria ruína. Porque ela se achava pronto, né? Ela se achava que estava na hora de Deus, mas não estava. Então, muitas das vezes, eu preciso parar, né, de fazer a pergunta do porquê que Deus fecha a porta, porquê que Deus não permite. Porque portas abertas antes do tempo, elas podem se tornar uma prisão para mim. Né? Ainda essa semana, eu atendi uma senhora, na semana passada, melhor dizendo, e ela falava a respeito disso. Ela falou, eu já tinha conhecido o evangelho e já tinha me batizado e eu tinha um namorado antes de eu me converter. E aí a gente fez aconselhamento na igreja e o pastor aconselhou a gente a se casar, fazer as coisas tudo certinho. E ela falou, só que mesmo assim a gente tomou a decisão de fazer aquilo que a gente queria fazer. E a gente foi morar junto mesmo assim. E parece que a vida dela começou a fazer assim, ó. Sabe quando desgraça pouco é besteira? Aí o filho que morava junto perdeu o emprego, o marido perdeu o emprego e só ela começou a sustentar a casa sozinha. E virou aquele bolo e cada um tinha suas dívidas para pagar e aquela bagunça. E no final um relacionamento ali de quase 10 anos acabou em alguns meses. Tudo por quê? Por causa de uma forçada de porta que se deu. Então você percebe que não tem coisas que você está fazendo que não são erradas. É só na hora errada.
E você fazer a coisa certa na hora errada também é errado. Por mais que seja a coisa certa. Estou fazendo a coisa certa, né? Mas na hora errada. Você se lembra que quando o povo chegou ali na frente da terra prometida, e aí tem a história dos espias, vamos entrar, não vamos entrar, lá tem gigante. E aí Josué e Caleb falam, não, se Deus falou para a gente entrar, então vamos entrar, porque Ele já nos deu essa terra. E o povo fala, não, 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 e não vamos entrar. E aí o que acontece? Por causa da desobediência do povo, Deus ele vem e lança uma praga. E aí as pessoas agora ficam com os olhos estalados, né? Fala, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Aí eles se levantam e falam, não, agora vamos conquistar a terra prometida, que aí Deus vai se alegrar de nós. E aí Moisés se levanta e fala, ó, Deus falou que não é para ir, porque se vocês forem, Ele não vai ser com vocês. E aí mais uma vez eles desobedecem e vão por conta própria. E quando chega lá, o inimigo toca eles de lá de dentro. Por quê? Eles não estavam fazendo a coisa certa? Tava, mas eles estavam fazendo a coisa certa na hora errada. Quando Deus falou para ir, eles não foram. E aí na hora que Deus falou para não ir, aí eles foram. Então você estar no lugar errado, fazendo a coisa errada, nunca vai ser a coisa certa. Né? Eu preciso entender, é aquela mentalidade de Eva, né? Lá em Gênesis fala que a Eva está falando para a serpente. Deus falou que se nós comermos desse fruto, nós morreremos. E aí passa alguns versículos e a Eva está pensando assim, e viu Eva que o fruto era agradável aos seus olhos. E aí pronto, acabou. O que Deus falou, o que deixou de falar, não importa mais. Porque o que importa é que agora eu estou vendo que é agradável para os meus olhos. Entende? Então quando nós paramos de viver por aquilo que Deus fala para viver por aquilo que a gente acha, aí a derrota está batendo na porta. Lá em 1 Coríntios 10, no verso 13, Paulo ele vai falar assim, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Então você percebe que até na questão das tentações, Deus ele tem um cuidado para conosco. Ele nunca vai te colocar numa situação de injustiça, da qual você não possa suportar. Até nisso ele cuida de nós. E isso é o que fala essa história do povo hebreu, né? O povo achava que eles estavam perdidos ali no meio do deserto, sendo que na verdade eles estavam passando por uma escola de Deus. Não era isso que o irmão Lázaro cantava? O deserto é a escola do Senhor? Então eles não sabiam, mas eles estavam passando ali por uma escola, por um ensinamento. E no que essa escola ela falava? No deserto Deus ele ensinava a respeito de dependência, Deus ensinava a respeito de obediência. No deserto Deus ensinava adoração. Né? No deserto Moisés ele tinha uma tenda separada que se chamava a tenda do encontro. Então no deserto Deus falava de adoração, Deus falava de provisão. No deserto Deus falava a respeito de identidade, de um povo que não era aqueles escravos que saíram do Egito, mas um povo que seria conhecido como uma nação de reis e sacerdotes. Então era isso que Deus ele tinha no deserto. Não foi um castigo, né, para aquela geração que saiu do Egito. O deserto era literalmente a sala de aula de Deus. E o deserto, muitas das vezes, para nós compreendemos como se fosse um lugar de abandono, né? É um lugar onde eu clamo e Deus não responde. Onde eu oro e nada acontece. E aí eu falo, pronto, Deus me largou aqui. Deus não se importa mais comigo. Deus não me ama mais. Só que o que nós não entendemos é que nesse mesmo lugar é onde Deus está nos forjando. Quem não se lembra aqui da história de Jó? Jó, ele achava que ele tinha sido largado, jogado às traças na mão do inimigo. Mas ele entende o que no meio do percurso? Que Deus estava provando a sua fé. E quando nós falamos de provar a fé, nós não estamos falando a respeito de Deus entender o quanto que você está disponível para Ele. Nós estamos falando de autoconhecimento. Nós estamos falando de você sabendo o quanto você é capaz. Porque quando Jesus ele fala para Pedro, Simão, o diabo pediu para te peneirar e eu intercedi por você. Quando Jesus ele traz essa notícia para Pedro,
é a respeito de quem? É a respeito de Jesus ou é a respeito de Pedro? Ele está falando para Pedro assim, ó, eu sei o tanto de coisa que você ainda precisa se converter. Por isso que eu intercedi por você. Então Deus, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E quando Ele prova a nossa fé, não é para ver se nós estamos capacitados, não, é para que você mesmo possa ver quem você é. Fora da igreja, fora do seu ambiente de costume, quando está tudo fora do lugar, é ali que Deus Ele te prova. Lá em Deuteronômio 8, no verso 2, fala assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração. Para saber o que estava no coração de quem? Coração de Deus? Não, o que estava no seu coração. O deserto é um lugar onde eu conheço a Deus e é onde eu conheço a mim mesmo. Não tem mais nada ali. Não tem ninguém para mim ficar olhando a vida. Não tem ninguém para me pedir socorro. O deserto eu conheço a Deus, eu conheço a mim mesmo. Não tem para onde correr. Então o pior de tudo não é você ter lutas, né? As pessoas fogem das lutas como o diabo foge da cruz. O problema não é você não ter lutas. O problema é você ter lutas e nunca evoluir com essas lutas. Todo mundo vai enfrentar problemas, e isso Jesus já falou, né? Que no mundo nós teríamos aflição. O problema é quando você sempre está enfrentando as mesmas dificuldades, ou seja, está sempre se repetindo na sua vida. É sempre o mesmo problema. É aquele irmão que ele sempre chega com a mesma história. Faz 5 anos que a pessoa está ainda pedindo uma porta de emprego. Faz 10 anos que a pessoa está falando ali, que está passando necessidade. Tem uma coisa muito errada aqui, não tem não? Porque uma coisa é quando a Ágata, ela pedia um emprego, né? O pastor falou que achou o currículo da Ágata aqui. Ele podia ter trazido a foto para a gente botar no telão para ver como que era, o antes e depois. Mas a próxima vez a gente aproveita a oportunidade. Uma coisa é a Ágata há 10 anos atrás, com seu currículo pedindo ali seu primeiro emprego, quem sabe. Esse era o problema que ela tinha na época. Outra coisa é a Ágata hoje, já concursada, e o problema dela é que ela quer sair dessa escola para uma outra escola. Então, o que você percebe aqui? Que houve uma evolução. Ela não está mais batendo na mesma tecla ali, me dá um emprego, me dá um emprego. Ela já está empregada e agora tem um problema novo. E a nossa vida ela vai ser dessa forma. Nós sempre vamos estar passando por novos problemas. A pessoa que ela está tendo uma evolução saudável, digamos assim. Agora a pessoa que ela não está tendo uma evolução saudável, ela sempre está no mesmo lugar. Você vai e volta, e vai de novo, e quando volta está tudo do mesmo jeito. E a pessoa está com o mesmo clamor, com o mesmo sofrimento. Está preso no quê? Né? O que ainda está te segurando, pelo amor de Deus? Eu lembro que quando o Juninho se formou na faculdade, você lembra que você me mandou mensagem? Ele me mandou mensagem falando assim: pastor, eu estou ansioso porque eu não sei o que eu vou fazer, eu estou acabando a faculdade agora e eu estou perdido, não sei para onde que eu vou, se eu faço isso, se eu faço aquilo. Eu falei assim: cara, fica em paz, porque todo fim é um começo. Não tem nada de diferente. Qual que era a dificuldade que você tinha quando você começou a faculdade? Qual curso que eu vou fazer? Né? Aí depois que você já está cursado, já se formou, e agora para qual área que eu vou correr? Qual o emprego que eu vou disputar? Vou fazer concurso ou vou tentar arranjar um emprego? É um novo problema. E o que você percebe com relação à vida? Você percebe que nós sempre estamos ali como se fosse numa espiral. A nossa vida é sempre como se fosse uma espiral. Você sempre vai passar pelos mesmos lugares. O que muda? A experiência que eu adquiri no meio do caminho. Quando o Juninho ele passar de novo por essa situação, onde ele não souber para onde ele vai falar assim: opa, eu já passei por isso daqui. Não vou mais me desesperar. Eu sei que no final das contas vai dar tudo certo.
Eu até contei algum tempo atrás aqui de um testemunho que nós passamos. E eu falei que anteriormente, há um bom tempo atrás, nós tínhamos passado por um problema financeiro logo quando a gente começou a firma ali, a oficina. E aí eu orei a Deus e Deus me deu o discernimento de que era uma questão espiritual. E ok, aquela questão passou e nós fomos para um próximo nível. E aí agora, quem cuida da oficina agora é a Esther. Ela que administra tudo, ela que resolve tudo. E chegou um tempo que a Esther estava falando para mim, ó, o negócio tá feio, tá esquisito, e não sei o que. E toda vez que ela me encontrava, ela me falava que alguma coisa não estava certo. E isso foi no primeiro mês, foi no segundo mês, e eu falava, mas não tá tendo serviço? Tá tendo serviço. Não tá vendendo? Tá vendendo. Não tá entrando dinheiro? Tá entrando dinheiro. Eu falei, então por que não tá dando certo? Não sei para onde que esse dinheiro está indo, eu sei que está embolando as coisas e eu não sei onde isso vai parar. E eu falava comigo mesmo, mas isso não pode estar acontecendo, porque eu já venci esse lugar. E quando você vence em áreas espirituais, você ganha uma patente ali. Quando você passa por aquele lugar que tinha aqueles demônios que comandam aquela parte ali, aquela área, eles batem continência para você agora. Ou você acha que depois que o Davi matar o Golias, aí os filisteus vão ficar tratando ele igual tratava antes dele matar? Agora onde ele passa, fala, eita, olha o cara que mata gigante aí. Sai de perto. Você ganha autoridade espiritual. E eu falava para Esther, não pode ser, tem alguma coisa errada, não pode ser. E nós começamos até a orar com relação a isso. E aí no final das contas, chegou num ponto que a Esther falou, não tem jeito. Eu vou lá no banco, vou conversar com a gerente, vou ver o que a gente faz, porque chegou num ponto que não tem mais o que fazer. E aí ela foi. E aí chegou lá, a gerente falou, pera aí, vamos ver como é que tá aqui a conta de vocês, não sei o que, realmente, tá no vermelho o negócio aqui, tá feio, vamos ver como é que tá a parte aqui do cartão de crédito. Aí a gerente falou, ops. Aí a Esther me mandou uma mensagem, eu estava atendendo. E a Esther falou assim, olha o tanto de dinheiro que tem na nossa conta. Eu falei, de onde que veio esse dinheiro? Aí a Esther falou assim, o pessoal do banco tinha mudado a nossa máquina de cartão. E desde que eles mudaram a máquina, eles não conectaram a máquina com a nossa conta. E o dinheiro está ficando retido esses meses todos. E aí eu falei comigo mesmo, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Não é possível que nós estaríamos vivendo de novo o mesmo problema que eu já tinha vencido no passado. Você lembra de Jacó? Jacó, ele já nasce com um estigma, com uma marca, com um peso nas suas costas. E ele vai passar a vida inteira sofrendo com relação àquilo ali. E aí quando ele está tendo seu último filho, a esposa dele fala assim, o nome dele vai ser Benoni, porque em dores eu o tive. E aí Jacó fala o quê? Repetindo a mesma coisa que aconteceu comigo? Na minha casa não. O nome dele vai ser Benjamim, o filho do meu braço direito. Porque essa dor eu já remi. Eu já passei por tudo que tinha que ter passado. Eu não preciso transferir esse problema para os meus filhos. Eu já resolvi. Então quando nós não temos o discernimento espiritual, nós ficamos patinando muitas das vezes em algumas coisas. Por quê? Porque nós não conseguimos desenvolver uma evolução. E o que quer dizer quando eu fico repetindo muito uma lição, né? Estou repetindo toda vez a mesma prova aí. Você lembra da época da escola? Eu sei que faz tempo, mas você lembra. Na escola tinha prova. Mas o problema não era a prova. Você não era reprovado por causa da prova. Você era reprovado porque não aprendeu a lição. Você entendeu? Você não era reprovado por causa da prova. Você era reprovado porque não aprendeu a lição. E a mesma coisa que acontece na nossa vida espiritual. Nós não ficamos repetindo problemas porque Deus gosta de te ver sofrer. Você fica repetindo problemas porque você não aprende a lição. E aí na hora que vai ver, você de novo no relacionamento errado.
Na hora que vai ver, ó, você de novo entrando em furada em coisa que não orou antes e não perguntou para Deus. Não aprendeu a lição. É a mesma coisa que está acontecendo na nossa vida espiritual. Quando você percebe que você está enfrentando novas lutas, novos problemas, quer dizer o quê? Eu cresci. Qual que é o problema que você tem agora? Agora eu tenho um problema gostoso de resolver, né? Eu falei para Esther, foi semana passada que nós fomos em Prudente, né? Aí eu falei para Esther assim, olha que maravilha. A gente foi na delegacia da Polícia Federal. Eu falei, nossa, olha Esther, que maravilha. A maioria dos pobres que vem na delegacia da Polícia Federal é porque eles estão com algum BO, né? E a gente tá vindo para tirar passaporte. Olha que coisa mais linda. Olha o problema que a gente tem para resolver. Você ter que fechar sua agenda o dia inteiro para você ir lá, gastar seu tempo. Esse é o problema. Aí você fala o quê? Eu já não tenho mais os mesmos problemas que eu tinha antes. Né? Os meus problemas agora são diferentes. Os meus problemas mudaram. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós estamos evoluindo. Eu não estou repetindo a mesma coisa toda hora. Se você percebe que você continua brigando pelas mesmas coisas, caindo nos mesmos pecados, reagindo da mesma maneira, você vai continuar repetindo, até uma hora você decidir aprender. Reclamando, né? Que nem o povo hebreu. O povo hebreu, eles experimentaram uma coisa que nós chamamos de profecia autorrealizável. O que é a profecia autorrealizável? É aquilo que você mesmo profetiza para a sua vida, por mais que seja ruim. Eles falavam para Moisés assim, você tirou a gente do Egito porque lá não tinha covas o bastante para a gente morrer no deserto? Você tirou a gente do Egito para a gente morrer no deserto? Isso era o que mais eles repetiam na vida. E adivinha o que aconteceu? Eles morreram no deserto. E Deus ele ainda garante, ó, enquanto não morrer toda essa geração aí, pode continuar rodando no deserto. Por quê? Porque era um povo que não estava disposto a aprender, não estava disposto a mudar. A única coisa que eles queriam era o quê? Eles queriam terra prometida. Eles queriam aquilo que Deus tinha para dar. Eles não queriam se tornar aquilo que Deus queria que eles se tornassem. Lá em Tiago 1:2-4 fala assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Você percebe que até a sua aprovação é um trabalhar de Deus na sua vida? A sua aprovação é sobre medida. Por mais que você pense assim, ó céu, ó vida, por que tudo acontece comigo? A sua aprovação é sob medida. É para você. É para quê? Para que você seja perfeito e íntegro e em nada deficiente. Só que qual que é o problema que a gente mais enxerga aqui, nessa voltona que Deus dá aí para entregar aquilo que a gente tanto quer? As pessoas, elas estão vendo o tanto que Deus está mudando a rota, só que elas não têm o discernimento do tanto que Deus está livrando elas no caminho. Eles nem passavam pela cabeça deles que Deus estava evitando deles passar por uma guerra. Que Deus estava evitando muitas das vezes de muitos deles morrerem ali pelo caminho. E nós estamos fazendo a mesma coisa todo santo dia. Por que está demorando, meu Deus? Né? Nós só enxergamos o caminho que estamos percorrendo. Nós nunca enxergamos o caminho do qual Deus nos desviou. Né? Quantos acidentes Deus ele já evitou na sua vida? Sem que você soubesse. Quantos negócios ruins Deus evitou que você tivesse entrado? Quantos relacionamentos que iam dar ruim, que Deus impediu que acontecesse na sua vida? Só que nós não percebemos isso. Decisões precipitadas. E há livramentos que parecem uma demora,
Até que nós descobrimos, e aí você fala, nossa, hoje eu saí atrasado, por que que Deus permitiu? Ele sabia que hoje eu tinha uma reunião muito importante, eu vou perder meu emprego. E aí quando você chega lá no lugar onde você sempre passava, aí você percebe que houve um acidente lá que matou meio mundo de gente. Você fala, nossa, era para mim estar nesse bolo aí. A gente ouviu isso tanto acontecer lá no atentado de 11 de setembro, né? Pessoas que falaram, nossa, nesse dia eu fiquei doente e faltei no emprego. E não fui trabalhar. E eu trabalhava lá nas Torres Gêmeas. E a gente não percebe o quanto de livramento que Deus ele tem nos dado. E a gente muitas das vezes reclama. Por quê? Porque nós não temos fé o bastante para acreditar que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Ah, se nós tivéssemos esse entendimento, a nossa vida seria mais de agradecimentos do que de insatisfações. Lá em Romanos 8, 28, fala assim, que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Sabe o que é todas as coisas? Todas as coisas é todas as coisas. Não é uma ou outra. Não é só aquilo que te agrada, é todas as coisas. Quando eu entendo isso, eu começo a me perguntar o porquê que Deus ele permitiu que isso daqui acontecesse. Né? O que ele queria me ensinar com isso, ou o que ele queria evitar na minha vida. E detalhe é que Paulo ele não fala que só as coisas boas, né, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele diz que todas as coisas cooperam. Isso faz toda a diferença. Eu tenho que parar de ficar perguntando por que Deus está demorando. E começar a falar, Deus, o que está faltando ainda ser trabalhado em mim? Né, o que precisa ser mudado em mim? Porque eu não estou enxergando. Né, eu preciso olhar para essa questão que a gente falou aqui a respeito de problemas e entender se os meus problemas são uma repetição sempre da mesma coisa. Ou se os meus problemas estão evoluindo. Eu preciso confiar no GPS de Deus. Porque por mais que você conheça o mapa, você sabe exatamente para onde você quer ir. Só Deus conhece o destino. Só Deus conhece o seu destino. E Ele tem coisas muito maiores para você, muito mais do que você tem pedido ou pensado. Infinitamente mais. Então, se colocar na mão de Deus é dar a chance, dar a oportunidade para que Deus ele possa fazer a vontade dele na minha vida. E como que é a vontade dele? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus não é ruim para a sua vida, não. Porque às vezes a gente pensa que a nossa vontade é melhor. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E detalhe, muitas das vezes a minha vontade ela é condicionada àquilo que eu conheço. Então às vezes na minha cabeça eu fico pensando assim, o que eu posso fazer da minha vida? Eu sou um jovenzinho, estou me formando, né? Aqui na cidade tem isso, tem aquilo que eu posso fazer. Por quê? Porque isso é meu mapa de mundo. É o que eu conheço da vida. Só que você não sabe que Deus ele tem um projeto para você lá do outro lado do planeta. Mas como que isso vai acontecer? Como vai acontecer, aí é só Deus que vai dizer. Mas fazer com que você prospere aqui ou lá no Egito, lá nos Estados Unidos, para Deus é a mesma coisa. Ele não esforça um dedo para isso. Eu preciso entender que Deus ele trouxe você aqui hoje para quê? Para você descobrir que no final das contas você está sendo preparado. Você está sendo preparado. Deus ele sabe o que está por vir. Deus ele sabe o que você está precisando agora. E aí você fala, nossa, mas por que Deus ele está me apertando tanto nesse momento? Porque ele já está te preparando para uma coisa que ainda vai acontecer. E tudo isso que você está aprendendo agora vai ser desenvolvimento para esse futuro. Tem uma frase que as pessoas dizem, né, no conceito popular, que elas falam que nada que você aprende é jogado fora. Então muitas das vezes você olha para a sua vida e você fala, mas isso daqui não tem a ver com o propósito que Deus tem na minha vida. Jesus ele foi carpinteiro praticamente a sua vida inteira. Os apóstolos foram pescadores praticamente a vida inteira. E o que isso tinha a ver com o propósito deles? Então eu preciso parar de questionar o porquê que eu estou fazendo isso e não estou fazendo aquilo.
Para Deus, mais importante que apenas mudar a sua rota, era mudar a vida daquele povo. Sabe, não era simplesmente uma questão de fazer um caminho mais longo ou simplesmente de sair da guerra. Era de conseguir formar naquele povo o caráter que ele buscava. Você percebe que antes do povo sair do Egito, eles eram hebreus. Só que quando eles chegam na Terra Prometida, agora eles passam a ser chamados de israelitas. Por quê? Porque no meio do caminho do deserto, Deus está construindo uma nação. A nação não é o lugar onde eles habitam, são as pessoas que compõem aquele lugar. Ali em Deuteronômio, Deus vai escrever as leis, né? Em Levítico, ele vai construir um sistema religioso. Então tudo isso no meio do deserto. Só que mesmo assim, as pessoas custavam a entender o que Deus queria. Sabe com o que eles se importavam? Com o que eles queriam. Eles falavam, eu quero terra prometida. Se eu tiver terra prometida já está bom demais para mim. Deus está muito mais interessado em quem você está se tornando durante a caminhada do que apenas em levá-lo rapidamente ao seu destino. E muitas das vezes o que está faltando é isso. E sabe uma das coisas que Deus falava para mim enquanto eu estava estudando essa palavra aqui? E eu já acabei. A única forma de você tornar a carne dura, maleável, é através de métodos agressivos. Eu não sei se você já precisou, sei lá, cozinhar ou fritar ou assar uma carne dura, né? Eu lembro que a minha mãe, ela tinha um martelinho daqueles de ferro e ela pegava a carne, botava lá e pá, 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 né? Amaciando a carne. Aí às vezes no churrasco você compra uma carne, vem uma carne dura, aí o pessoal bota no abacaxi, né? No suco de abacaxi, tem gente que usa suco de limão. Mas o que você percebe? Que para maciar a carne dura, os processos sempre são agressivos. Seja pelo ácido do abacaxi, pelo ácido do limão, ou na paulada da martelada mesmo. O processo sempre vai ser agressivo. Por que eu estou falando isso? Porque é a mesma coisa que acontece com esse crente que é ansioso, que é apressado. Você fala para ele, tenha paciência no Senhor. Eu preguei a respeito disso alguns dias atrás. O que gera a minha falta de paciência. Mas ele, não, Deus está demorando e não sei o quê. E aí sabe o que a palavra de Deus vai me falar? Como que é a resolução para esse tipo de crente? Que mesmo ele estando na igreja, mesmo ele conhecendo a Deus, ele ainda continua ansioso, ele continua querendo tudo na hora dele, muitas das vezes entrando em lugares que não era para entrar por causa da pressa. Lá em Romanos 5:3, fala que a tribulação produz paciência. Da mesma forma que você precisa de processos agressivos para amaciar a carne que você vai comer, só tem um jeito de amaciar esse crente que ainda a carne dele é dura demais. É através da tribulação. É a tribulação que vai gerar paciência. E isso eu vejo na prática todo santo dia. As pessoas vêm e buscam um direcionamento e você fala, você vai fazer isso, isso e isso. E a pessoa fala, beleza, maravilha, era tudo que eu precisava. No outro dia a pessoa já está lá de novo. Mas eu não estou vendo nada acontecer. Mas eu não sei se isso vai funcionar. Não sei o quê. Aí o que eu entendo? Eu não sofro com isso não. Eu falo, vai precisar de uma dose de dor um pouco maior. Porque o que está sentindo ainda não está sendo bastante. Eu fiz a minha parte, eu falei o que tem que ser feito, como é que funciona. Mas a pessoa ela ainda não conseguiu se estabilizar. Às vezes a pessoa tem tanto barulho na cabeça dela, tem tanto ruído, que a última coisa que ela consegue ouvir é a voz de Deus. E Deus está falando. E Deus está falando. Eu falei para a Esther aqui a respeito de uma situação uma vez que eu peguei, e eu falando para a Esther para ver se só eu tinha enxergado. Né, da pessoa, não, eu tenho orado e tal, e eu estou buscando da resposta de Deus. Eu falei, você não entendeu a resposta de Deus?
E a pessoa fazendo tudo dos avessos. E esperando a resposta de Deus. Acho que talvez ela estava esperando que Deus falasse o que ela queria, né? Eu falei para Esther para ver se a Esther entendia, mesmo sem eu dar a dica. E aí ela entendeu. Falou, tá bom então. Então não é eu que estou enxergando coisa demais, não. É a pessoa que o nível de discernimento tá zero mesmo. Porque eu estou orando, estou buscando, Deus está respondendo. E mesmo assim eu continuo fazendo do jeito que eu acho que é. O que ela está precisando? De um pouco mais de tribulação na vida. Ela está precisando de um pouco mais de dor na vida. Para ver se o quê? Se amacia um pouco mais a carne e o espírito ele sobressai. Porque a carne está falando mais alto. A carne é isso. A carne ela quer na hora. A carne ela não quer processo. A carne ela quer resolução imediata, sem trabalho, sem plantar, ela quer colher. Carne é isso. É desespero. Agora espírito não. O espírito, um dos frutos do espírito é o quê? O domínio próprio. Eu vou fechar por aqui, porque senão a gente vai longe nessa história aqui. Eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé.